Então, essa discussão de geração de caixa foi o que a gente trouxe ontem, né? Todas essas empresas estão gerando muito caixa, né? Isso é uma constatação, né? De fato, isso está acontecendo. Cogna tá subindo 9,30, a Anima também disparando na sessão de hoje, 12% por conta deste relatório, e é mais um exemplo de que aí muda a visão, né? Essa questão do MEC fica para trás e o BTG fala muito em empresas geradoras de caixa também, o Ulig, para esse otimismo com o setor educacional. Então, essa discussão de geração de caixa foi o que a gente trouxe ontem, né? Todas essas empresas estão gerando muito caixa, né? Isso é uma constatação, né? De fato, isso está acontecendo. E aí, uma coisa que a gente precisa parar e observar é justamente até quando o mercado ele vai observar expansão de múltiplo para as educacionais. Me parece que a gente está nesse momento, né? Onde o mercado vê essas empresas a 6, 7 vezes lucro e começa a acreditar que essas empresas podem ir para 10 vezes lucro, que é o que a gente chama de re-rating, né, no mercado. Ou seja, quando você começa a entender que uma empresa barata, ela não pode mais ficar barata porque ela tem um histórico de crescimento, histórico de geração de caixa, e você começa a subir os múltiplos. Então, uma empresa que estava negociando a 5 vezes lucro e todo mundo achava ok, agora está negociando a 10 vezes lucro, caso de Vale, né? Você fez um re-rating. O lucro da Vale, ele não dobrou, né, para você poder fazer essa reprecificação. Simplesmente o mercado agora acha mais razoável pagar mais caro. E eu acho que isso acontece também com as educacionais, tá? E aí, na minha concepção, até o que a gente trouxe ontem, rolou uma certa discussão, né? Teve um órgão do governo que disse que estava errado os dados, outro disse que estava certo, algumas associações dizendo que deveria revisitar os números, ou seja, essa discussão, eu acho que ela não está resolvida ainda, mas também foi o que a gente trouxe ontem, né? O impacto disso no lucro das empresas, caso você tenha algum nível de trava para a medicina, é baixo, né? Então você não tem um impacto tão significativo olhando para lucro para frente. Então é isso, né? O mesmo BTG que a R$ 1, R$ 1,50 colocava Cogna como venda e depois neutro, agora a 4 ele acha que é compra, ou seja, convenceu, né? O analista do BTG, beleza, 250% de alta depois, né? Mas convenceu, e na minha concepção, o argumento geral porque, vamos lá, é sempre importante separar as duas coisas. Você falar que as empresas de educação estão gerando muito caixa e vão gerar muito caixa, isso já acontecia ano passado. Isso também já acontecia em 2024. Né? Tanto que se a gente pegar até aqui na TC News, tem cortes meus falando disso, e no meu canal também, aqui no YouTube, o Lucas Ulig Investimentos, também tem vários vídeos meus falando sobre isso, né? Que o setor educacional ele estava gerando muito caixa, ou seja, não é uma novidade isso, né? Não é eureka, agora gerou caixa, não. Ficou gerando ao longo de 2 anos, e aí o analista olhou para isso e falou: opa, acho que dá para considerar que vai continuar gerando caixa. Compra, né? Então, na verdade, o posicionamento do sell side ele mudou, né? O posicionamento do sell side está mais otimista. E aí isso naturalmente mudou a percepção deles em relação a isso, tá? Então acho que é muito mais a percepção do que necessariamente uma mudança no setor, tá?